Vida Saúde. Oferecimento. Santa Casa Olhos, Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz. Olá, uma ótima tarde para você. Já estamos no ar com o programa Vida Saúde. Agradecemos a sua companhia no norte de Minas, sul de Minas e zona da Mata Mineira. Fique com a gente, aqui você confere sempre entrevistas com assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre o refluxo gastroesofágico, a doença que vem aumentando muito em incidência, especialmente em pacientes mais jovens, devido a maus hábitos alimentares e também devido à crise mundial de obesidade. Nos consultórios dos gastroenterologistas, é a segunda ou terceira doença mais prevalente. Para falar sobre o assunto, eu recebo o Dr. Custódio Antônio Guécio, que é gastroenterologista e endoscopista. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem. Ótimo. Bom, nossa primeira pergunta é o seguinte, doutor. Explica pra gente, então, o que é o refluxo gastroesofágico. Falei certinho? Falou certinho. O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo gastrointestinal para o esôfago, coisa que normalmente não pode ocorrer. Agora, quais são os sintomas? Bom, Rafael, eu queria, antes de falar sobre os sintomas, dizer para vocês que até 1/3 dos pacientes que são portadores de doença por refluxo gastroesofágico são assintomáticos. Então, não raro, às vezes, ao se realizar o exame endoscópico, a gente detecta uma esofagite, que é a consequência endoscópica do refluxo anormal do conteúdo gastrointestinal para o esôfago. Dentre os pacientes sintomáticos, nós temos 2 tipos de sintomas. Os sintomas chamados típicos, que são os mais frequentes, são os mais encontrados, que é a azia, aquela sensação de queimação que sobe atrás do tórax, até a garganta, o refluxo, a regurgitação líquida, muitas vezes o paciente refere que volta líquido para a boca sem ele perceber, e mais raramente engasgos, entalos, etc. Esses são os sintomas típicos. Os sintomas atípicos, que vêm crescendo muito em incidência atualmente, eles são, em relação ao esôfago, a dor retroesternal. A dor retroesternal, a dor no peito, muitas vezes confunde, inclusive, com a dor coronariana. Muitos pacientes são diagnosticados, às vezes, até falsamente com infarto agudo do miocárdio. E os sintomas atípicos supraesofagianos, ou seja, aqueles que ocorrem acima do esôfago, que têm sido cada vez mais frequentes na prática clínica, né? Então, nós temos, por exemplo, tosse, aquela tosse crônica, tosse seca, especialmente depois que a pessoa se alimenta ou quando ela se deita, né? O pigarro na garganta, sem uma causa aparente. O paciente tem pigarro, vai ao otorrino e o otorrino não encontra nada. Isso pode ser manifestação supraesofagiana do refluxo, né? Muitas vezes também rouquidão, né? Faringites, amidalites e até cárias dentárias podem ser devidas ao refluxo. E por que esses sintomas atípicos têm sido frequentes? Tem aumentado muito a incidência desses sintomas atípicos, porque nós temos observado uma faixa da população que tem se alimentado de forma muito irregular, muito inadequada, a obesidade aumentando de incidência, com isso aumenta a incidência de refluxo e a gravidade do refluxo. Agora, o que pode causar esse refluxo? Normalmente, pelo menos 2/3 desses pacientes que apresentam doença por refluxo gastroesofágico, isso ocorre por uma ineficiência no mecanismo de fechamento do esfíncter inferior do esôfago. Eu vou tentar ser bem breve, mas eu preciso passar uma informação rápida para vocês. Quando o esôfago é um órgão que tem como única finalidade conduzir o bolo alimentar da boca para o estômago. Ele é um tubo cilíndrico que apresenta mais ou menos 30 centímetros de extensão por 3 centímetros de diâmetro e que fica totalmente fechado. O esôfago ele só se abre durante a deglutição, quando nós estamos engolindo o alimento. E depois que o alimento chegou no estômago, ele volta a se fechar hermeticamente, de tal sorte que ele não permite o refluxo daquilo que foi introduzido no estômago de volta para o esôfago. E para que isso aconteça, existe uma estrutura muscular extremamente importante, que é o esfíncter inferior do esôfago. E em alguns pacientes, não se sabe ainda por quê, existem alguns fatores predisponentes, mas não se sabe a causa 100% correta, esse esfíncter ele se abre fora da deglutição.
E isso gera o refluxo patológico. Agora, quais são aí os fatores de risco dessa doença? Nós temos, sem sombra de dúvida, a obesidade como um fator importantíssimo na gênese dessa doença. A hérnia de hiato por deslizamento, que é outro fator que é adquirido ao longo da vida. O estresse emocional e, principalmente, maus hábitos alimentares. Ok. Agora, como que o paciente vai descobrir que está com o problema? Como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é feito através da endoscopia. O diagnóstico de certeza é feito através do exame endoscópico, que é o exame padrão ouro para fazer o diagnóstico. Mas existem as suspeitas clínicas. Se o paciente apresenta azia, pelo menos durante 30 minutos, 3 vezes por semana, essa azia já pode começar a entrar no rol dos pacientes portadores da doença por refluxo gastroesofágico. Ou se ele tem soluços com alguma frequência, ou se ele tem refluxo com alguma frequência, esse paciente suspeita-se que tenha doença por refluxo gastroesofágico. O diagnóstico sempre é confirmado pela endoscopia. Agora, como que é o tratamento? Bom, nós temos as bases farmacológicas e as bases não farmacológicas. Dentre as bases não farmacológicas para o tratamento do paciente com doença por refluxo, a gente tem que citar os hábitos alimentares. É muito importante que esse paciente, se for obeso, emagreça, que ele coma regularmente, que ele não fique muito tempo com o estômago vazio, que não coma muito de uma vez. Ou seja, ele precisa fracionar a dieta dele com sempre em maior frequência e menor volume. E evitar alguns alimentos que, se for o caso, depois a gente pode comentar. E o tratamento farmacológico com drogas específicas para melhorar o esvaziamento do estômago e cicatrizar as lesões que existirem. Ótimo. Daqui a pouquinho nós vamos entender um pouco mais sobre o tratamento. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, recebendo aqui o Dr. Custódio, com o tema hoje, refluxo gastroesofágico. Doutor, a gente estava falando sobre as formas de tratamento. Como é que especifica mais para a gente, né, qual que é o tratamento não cirúrgico? Tratamento não cirúrgico, então, como eu disse, se baseia em medidas higieno-dietéticas, que são basicamente cuidados com a alimentação, e o tratamento farmacológico, que usam-se remédios, tanto para tentar fechar esse esfíncter inferior que se abre e evitar o refluxo, como drogas que vão elevar o pH do estômago e cicatrizar as lesões que, porventura, existam no esôfago. Agora, quando que é necessário, então, a cirurgia? A cirurgia, antigamente, era feita com maior frequência, sabe, Rafael? Principalmente naqueles pacientes que apresentavam complicações da doença. Hoje nós temos lidado melhor com as complicações da doença de forma não cirúrgica, seja através de procedimentos endoscópicos, seja através de uma terapêutica mais agressiva. Nós reservamos hoje o tratamento cirúrgico para os casos em que há insucesso terapêutico. O que seria um insucesso terapêutico? Aquele paciente que apresenta sintomatologia refratária e ou alterações endoscópicas, mesmo após 3 tratamentos consecutivos. Ótimo. Agora, bebês e crianças também podem apresentar este problema? Podem. A gente deve ressaltar aqui que o refluxo gastroesofágico, ele se considera fisiológico até 1 ano de vida. Então, bebês lactentes que mamam e refluem, que engasgam, ou mesmo na mamadeira, até 1 ano a gente não toma nenhuma medida mais intempestiva. A partir de 1 ano de vida, se o refluxo começar a ocorrer com alguma frequência, pelo menos superior a 3 vezes por semana, esse paciente deve ser tratado como sendo portador da doença por refluxo gastroesofágico. E qual que é o sintoma que a criança ou o bebê vai apresentar? Na maioria das vezes, a criança apresenta. A criança depende da faixa etária. Até 4, 5 anos de idade são engasgos. E refluxo, regurgitar a comida que ele comeu ou o líquido que ele tomou. A partir de 5 anos, 6 anos, especialmente nas crianças obesas, e a gente infelizmente tem visto muito isso, é azia. É o principal sintoma. Tem uma dica para evitar esses sintomas com os mais novos, doutor? Bom, em primeiro lugar, evitar que a criança se torne obesa, fique acima do peso. Certo. Isso é um fator diretamente ligado à gênese do refluxo na criança, no jovem, no adolescente. Segundo, orientar uma alimentação mais saudável, né? Alimentações, como eu disse, alimentações mais fracionadas e de menor volume. E alimentos que são refluidores. Eu vou citar rapidamente alguns alimentos refluidores que são correntes em uso na infância e na adolescência. Sanduíches volumosos, não é? Refrigerantes, frituras,
condimentos, especialmente ketchup, não é isso? Então, esses alimentos devem ser evitados desde a criança jovem, desde a criança lactente, jovem, adolescente, etc. Bom, agora, doutor, existe aí os alimentos, né? Existem os alimentos do bem para evitar esse problema? Existem sim, Rafael. Todos os alimentos naturais, tirando a exceção são as frutas cítricas, ácidas, são considerados alimentos saudáveis. Mas o mais importante de tudo é o paciente ter em mente que ele precisa se alimentar com maior frequência ao dia e menor volume de cada vez. Ele deve evitar as alimentações copiosas. Agora, se este problema não for tratado corretamente, quais são aí as complicações? Uma complicação frequente é o insucesso terapêutico e a qualidade de vida extremamente prejudicada. Na maioria das vezes, quando a gente pega os pacientes no consultório, são pacientes já mexidos, são pacientes já refratários, que não conseguem comer mais nada, porque tudo que comem passam mal, tem azia, tem refluxo, etc. Então, essa é uma complicação frequente, embora não tão grave. As complicações mais frequentes que a gente pode citar são o estreitamento do esôfago, aquela esofagite crônica que, ao cicatrizar, estreita o esôfago, e muitas vezes vai precisar de um tratamento intervencionista nesse sentido, e o esôfago de Barrett, que é uma complicação relativamente frequente da doença por refluxo, que pode, no futuro, evoluir para o câncer de esôfago. Agora, doutor, qual que é o momento certo para procurar aí a ajuda de um especialista? Bom, se você estiver sentindo azia, queimação, refluxo, e isso ocorrer, especialmente após as refeições, 3 vezes ou mais por semana, já é um indicativo que algo está errado, que você precisa procurar o especialista, tá certo? Ou, se você apresentar esses sintomas que eu falei, supraesofagianos, tosse seca, de repetição, rouquidão, pigarro, e que muitas vezes vá ao otorrino e o otorrino encaminha para o gastroenterologista avaliar refluxo. Ok, a pandemia, de certa forma, impactou no aumento dessa doença ou na questão da vida dos pacientes? Sim, impactou porque as pessoas ficaram mais ansiosas e, como eu disse no início da entrevista, Rafael, a ansiedade, o estresse emocional é um fator importante para diminuir o tônus do esfíncter inferior do esôfago. Além disso, as pessoas passaram a ficar mais sedentárias e comerem mais, naturalmente ganharem peso, porque não se exercitam. E o ganho de peso, a obesidade, volto a insistir, é um dos fatores mais importantes para gerar doença por refluxo. Doutor, mito ou verdade? A água, a hidratação, ela pode aí evitar os sintomas deste problema? Não tem uma parcela de contribuição muito grande não, Rafael. O que a gente pede é exatamente o contrário. É que durante as refeições evite-se tomar líquidos, exatamente para não aumentar o volume do bolo alimentar. Okay, então isso é mito. Bom, agora mais uma pergunta. Bom, se a pessoa tiver azia ou queimação com frequência, qual que é a dica de resolução assim, imediata? O que o paciente tem que fazer nesse caso? Bom, se for ocasional, extremamente ocasional, excepcional, ele vai observar aqueles alimentos que levam ele a ter azia. Então, ele deve evitar esses alimentos que ele usa e que têm dado azia para ele, tá certo? Por outro lado, sempre reforçar essa questão dele se alimentar com frequência e de pequeno volume. Eu acho que essa é a orientação mais importante que fica para a população em geral, como maneira preventiva de se evitar a doença por refluxo gastroesofágico. Agora, se a azia persistir, por mais de 15 dias, 3 vezes por semana, ele deve procurar o especialista. Remédios efervescentes rápidos resolvem o problema quando acontece ocasionalmente? Não resolvem. Só mascaram um problema e o tornam mais grave com o futuro. Já vou jogar o meu fora, que eu já deixo lá de stand-by para sempre quando eu tenho azia. Tá vendo? Olha, a dica importante. Bom tomar cuidado, né, doutor? Perfeito, bom, sem dúvida. Agora, para finalizar, né, sobre quero agradecer, agora já não tem mais tempo para pergunta, doutor, o senhor falou muito bem, respondeu todas as nossas perguntas, tirou as dúvidas que são sempre importantes aqui no nosso programa. Quero te agradecer e te convidar para uma próxima oportunidade também. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Estamos sempre às ordens, viu? Ótimo. Nosso programa Vida e Saúde ficou por aqui. Obrigado pela sua audiência e, claro, né, chamando e te convidando para acompanhar sempre aqui na tela da Rede Mais o nosso programa. Até a nossa próxima edição. Vida Saúde. Oferecimento. Santa Casa Olhos, oftalmo laser. Ver a vida mais feliz.